noite! Sejam bem-vindas a mais um dia onde a gente está juntas ao nosso encontro de todas as segundas às 7h30 da noite. Que bom estar aqui com vocês, né, Faíla? Seja bem-vinda, Faíla! Vamos compartilhar com todas as meninas aqui o que a gente vai ter hoje. Mas antes, boa noite, muito bem-vinda. Esse cantinho é todo nosso, né? Nosso delas. Exatamente. Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas. Boa noite, Raquel. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Sejam bem-vindas à nossa sala de conversa, de contar, de compartilhar, de ensinar, de tomar uns puxões de orelha também, por que não? Mas sejam muito bem-vindas, que essa seja uma noite muito abençoada. Faíla, a gente tem algumas pessoas aqui, bastante gente, aqui, e eu quero dizer para vocês que se você ainda não compartilhou, então compartilha com as suas amigas. Durante esse mês a gente vai falar sobre relacionamento, né? Exatamente. Uau, quem não gosta de falar sobre relacionamento? Às vezes tem gente que não gosta da tal da DR, né? De discutir. Nós gostamos de falar sobre relacionamentos, mas não gostamos de discutir sobre relacionamentos. Mas vamos falar sobre os diversos tipos de relacionamento. Relacionamento na família, relacionamento hoje, vamos falar de relacionamento com Deus, relacionamento conjugal, relacionamentos abusivos. Infelizmente é um tema que a gente não pode escapar, a gente precisa conversar sobre isso, porque é algo que a gente precisa aprender a se proteger, aprender a ensinar as nossas adolescentes, as nossas meninas a se protegerem. E vamos falar de vários tipos de relacionamento. Relacionamento pais e filhos, relacionamento com a sogra. Preparei um tema de relacionamento com sogra, porque vocês sempre me falam desse pontinho também. Falam que é difícil, como é que faz. Vamos falar disso também. Esse mês todo será dedicado aos relacionamentos. Então você está convidada a acompanhar todas as segundas-feiras. Não perca nenhuma, teremos muitas surpresas. Muitas surpresas, inclusive surpresas que... Gente, vai ter programas aqui que não vai estar só eu e Faíla aqui não, né, Faíla? Exatamente, olha, tem surpresa de tudo quanto é tipo. A gente não vai contar, vocês têm que estar aqui para poder ver. Então, olha, esse mês está recheado, esse mês está muito bom, vocês vão amar. Eu quero dar uma boa noite para todas vocês que estão aqui, quer ver? A Eunice Maria, a Florinda Gomes, a Eliette Bernardo, a Lígia Fernandes, a Raquel Lins, a Sidneia Almeida, a Suelen Correia, a Maria da Conceição, a Arlete, a Auricélia, a Esther, minha prima, um beijo para você. Inclusive, a minha mãe me mandou uma mensagem. Raquel, quem vai assistir o programa hoje são as suas 3 primas. Quer ver? Deixa eu achar a mensagem aqui da minha mãe, ó. A Esther, a Adneia e a Lucinha. Ó, um beijo para vocês. Deus abençoe vocês, obrigada por estarem assistindo aqui comigo o programa. E um beijo para todos vocês que estão aqui, ó, a Maria, a Renata, a Juliane. A Juliane está sempre aqui lá de Recife, um beijo, Ju, para você. A Andréia Souza, a Isabel, a Eliane Ribeiro, a Jailma também lá de Recife. Enfim, tem um montão de gente aqui, um super beijo para vocês, que bom que vocês estão aqui conosco e também nos receberam, né, em suas casas. Com certeza, quero mandar hoje um abraço especial. Abraço para todas vocês, mas hoje vai um abraço especial aqui para uma pessoa que está sempre aqui com a gente. É minha amiga Juliana. A Juliana é amiga de barriga. Legal. Conheci a Juliana fazendo aula de ginástica gestacional. Olha que chique. Amiga de barriga. Nossa, que legal. Então, e ela está sempre aqui com a gente. Juliana, um beijo, obrigada. E vamos já mostrar uma coisa legal? Vamos, gente. A gente falou o nome dela aqui, ela tá aqui, Raquel Lins. Gente, temos recebidos. Temos recebidos, Faíla? Temos. Ai, a gente tem que mostrar pra vocês. A gente venceu na vida da blogueiragem, né? A gente subiu na vida da blogueiragem. Temos recebidos, temos presente carinhoso. Raquel mandou pra gente esse presente lindo pra agradecer. Dá uma olhada aqui, gente. Isso daqui é uma garrafa térmica e um bule. A coisa mais linda que eu já vi na vida. E eu não mais consigo abrir chique. com uma mão só. Tenta com as duas e a gente já vai colocar o chazinho aqui. E tem chá de verdade, tá? Não é fake news, não. É chá. E o chá está gostoso. Vamos, modéstia à parte. Esse chazinho é de quê, Faíla? Vou abrir aqui um pouco mais. Se é que os meninos não tomaram tudo, vocês tomaram tudo, meninos? Não. Até os meninos amaram o chá. Tá bom. Esse chá é de maçã com maracujá.
Quem me segue há mais tempo sabe que isso aqui é uma receitinha especial lá de casa. Toda a família curte. Que delícia! Vamos lá. Gente, As vocês precisavam experimentar. meseiras de plantão não tem um Desculpa aí, ciricutico. Eu sei que não se toma chá em caneca assim. É na xícara, mas a gente vai ter Mas a gente também. tem a nossa caneca do Só para Mulheres, então a gente não pode deixar de usá-la. prestigiar a nossa própria caneca. É verdade. Vou colocar um pouquinho. Quando a gente tiver uma xícara, a gente vai na xícara e deixa a Isso. caneca pra gente decorar, usar com água, enfim. E a gente vai trazer, inclusive, uma meseira mais pra frente para ensinar a gente a montar uma mesa de chá bem bonita. Vai ser Michele, super você já legal. tá convidada. Já convidei antes, agora eu vou convidar de novo. Vai vir ensinar a gente a fazer uma mesa de chá bem chique. Muito bem, então muito obrigada a Raquel Lins que deu pra gente para o programa, não pra gente, para o programa, para todas nós esse presente, agradecemos muito de todo o nosso coração. E agora a gente vai para aquele nosso momento legal, que é o momento TGW. Mas antes eu quero dizer para vocês que se vocês que estão aí assistindo, eles podem tirar uma foto, né? Se vocês querem participar mais com a gente, tira uma foto daquele rascunho que você faz no caderninho do programa, tira uma foto de você assistindo o programa, enfim, do seu momento de autocuidado ou de tudo aquilo que você tem aprendido aqui. Ou simplesmente uma foto, marca a gente nas redes sociais, marca o programa @só-para-mulheres, ou pode marcar a Faíla, pode me marcar também. E a gente vai repostar, tá bom? Vai ser bem legal. Mais um lembrete. A partir da semana que vem, a gente vai trazer aqui o nosso pote dos depoimentos. Nós vamos ter um potinho especial, todo lindo, bonitinho, com os depoimentos de vocês. Então, se você tiver algum depoimento, você pode mandar pra gente nas nossas redes sociais. Manda lá, ou no meu, no da Raquel, no programa Só para Mulheres, no nosso Instagram. Você pode mandar seu depoimento. Como esse programa está te ajudando? Está te ajudando de alguma forma? O que você já aprendeu? Você quer contar alguma coisa pra gente? Vai ser o nosso potinho da gratidão, onde os depoimentos de vocês vão ficar lá. E toda semana nós vamos ler um depoimento. Nós vamos abrir aqui e ler um depoimento. Olha que legal. Então, se você tem alguma coisa boa para compartilhar, para contar, manda pra gente. A gente vai colocar aqui num potinho especial, imprimir e trazer e deixar todos os depoimentos que vocês forem mandando pra gente, porque com certeza isso vai agregando valor na nossa rede de apoio, vai mostrando pra gente que a gente está talvez no caminho certo, que a gente faz diferença. Isso é muito bom para todas nós, porque agrega, ajuda e abençoa a vida umas das outras. Isso mesmo. E agora eu quero convidar para participar aqui com a gente a Juliana Mendes. Seja bem-vinda, Ju, ao nosso programa. Tudo bem com você? Oi, tudo? Ai, gente, que prazer. Estou muito feliz de estar participando. Eu sou muito apaixonada por mulher, então acho que é muito legal esse programa que vocês estão colocando aí no ar, muitos assuntos legais. E a Juliana tá lá em Sacramento, na Califórnia. Nem tá longe, né, Faiola? Imagina, nem tá longe. Tá pertinho. A gente aqui tá jantando e ela tá no horário de almoço dela. Gente, a Juliana tá lá no horário de almoço, né? E ela tirou esse tempo para estar aqui junto com a gente. Então, Ju, muito obrigada por essa dedicação, por esse carinho, viu? E a Ju hoje vai falar obrigada sobre... a vocês por me receberem. A Ju hoje vai falar sobre estilo pessoal, né, Ju? Sim, quem me conhece sabe que é um assunto que eu amo. Inclusive, no The Girl Right eu ajudo com a parte de moda. Então, eu vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre isso. Legal. Então, vamos ver o que a Ju vai trazer aqui pra gente, né? Sim. Por muito tempo, Ju, não sei se você concorda comigo, por muito tempo eu acho que esse assunto foi negligenciado, né? Esse assunto foi esquecido da nossa imagem, do que a gente quer passar, do que representa cada coisa. E agora a gente está retomando, poder falar disso, poder falar do nosso estilo, mostrando esse autoconhecimento, né? Que esse autoconhecimento vem de dentro para fora, de fora para dentro, e o que as pessoas podem ver do que a gente entende, do que a gente se conhece, do quanto a gente se conhece e da mensagem que a gente quer passar. Eu acho isso fantástico. Isso é lindo. Para mim também é muito novo, são coisas que eu estou aprendendo agora. E cada pessoa tem um estilo, né? Pra ver como que isso é tão pessoal, isso é legal. E como a gente falou esses dias todos sobre autoconhecimento, imitar o outro, como é que funciona, né? Essa questão de ficar todo mundo parecidinho, mesmo sem gostar, fazer uma coisa só porque todo mundo está fazendo.
isso é tão libertador poder falar sobre isso e ter quem ame esse assunto e poder trazer isso pra gente. Então, é um privilégio estar aqui com você conversando sobre isso. E assim, né, é um assunto que muitas vezes é levado para a vaidade, acho que por isso que tinha essa dificuldade por muito tempo, mas também tem uma questão de a gente achar que é uma coisa muito difícil, que exige um conhecimento muito grande, conhecimento muito técnico. Mas eu sempre falo que estilo pessoal é uma coisa que é muito mais sobre conhecer a gente mesmo do que conhecer sobre moda. Porque aí a moda, né, o conhecimento técnico de moda vem para complementar. Mas sem a gente se conhecer, a gente vai se vestir, vai mais se fantasiar do que se vestir mesmo. Porque a gente não vai estar se vestindo da gente mesmo. Então, meu conceito assim de estilo pessoal, e por isso que eu gosto tanto, é um pouco disso. E eu queria, na verdade, começar perguntando para vocês, qual a relação de vocês com roupa? É drama, é diversão, como que é? A gente estava Ai, falando Deus. sobre algo muito parecido, Ju, antes de iniciar o programa, né? Porque a gente fica assim, todas as vezes que a gente vem pra cá, a gente fica assim, e agora? O que que a gente vai vestir? Meu pai do céu, Como e assim agora? que a gente Você abre vai? o guarda-roupa e fala assim, ai, Senhor, e agora o que que eu faço? E a gente fez uma descoberta aqui, Ju, que a gente tá sempre, eu e a Faíla, a gente não tem combinado roupas, né? Mas a gente tá fazendo um rodízio de cores, assim, bem interessante. O pessoal que tá aqui toda segunda com a gente tem observado que não sei, talvez vocês se perguntem, por que motivos essas meninas sempre estão de marrom, estão de azul, preto ou vermelho? Porque Gente, são nem- as cores que a gente tem e que a gente gosta. Mas para Enfim. mim era uma relação muito mais difícil, né? E depois de 2 gestações, aumento de peso, as circunstâncias, né, de saúde e tudo mais, me vestir era o que servia e não o que eu gostava. Agora que eu comecei a mudar de novo e retomar aquilo que eu entendo por me vestir de forma bonita, confortável e que passe a mensagem que eu quero passar. Mas é assim, eu acho que é um trabalho, sabe? É uma descoberta, não é facinho, Não Ju, é pra facinho. falar a verdade. Depois que você começa a pegar o jeito, fica mais fácil. Mas até você engrenar, você tem que sair do piloto... Eu acho que como tudo, né? Você tem que sair do piloto automático. Para mim é isso, é sair do piloto automático e começar a pensar não só no que cabe e no que não cabe, mas no que eu quero mostrar. E pra dar um feedback aqui pra Ju, as meninas no chat estão dizendo que é dramático. Não precisa ser, é para ser diversão. Então vamos Roupa, aprender. né, a gente tem que, não pode sair pelado, né, mas é para ser gostoso, é para ser divertido, é uma expressão nossa. Então não precisa ser pesado. E assim, né, tem uma menina que eu sigo que ela fala assim, gente, se a gente usar uma roupa errada, ninguém vai morrer. Então, eu acho que isso também ajuda muito, tirar esse peso, assim, sabe? A gente usar a roupa mesmo como uma coisa legal. Mas e você, Raquel? A gente, olha, já fui pior, né? Mas eu estou aí num momento de descobrir cores novas, né? Depois, especialmente, que começamos o programa, gente, eu tenho aprendido tanta coisa, gente, tem se transformado. Vocês não têm noção, vocês não têm noção. E aí a Faíla falou de uma paleta de cores, de não sei, que ela descobriu, e eu comecei a pesquisar o negócio. Então tô mudando. Nunca que eu vesti uma roupa amarela, eu não tô com vontade de ir atrás de uma blusa amarela. Eu tô. Então, assim, tô mudando, tô chegando lá. Sim. Não, mas é um processo. A roupa, eu acredito que a roupa vem de dentro para fora, né? Ela tá muito alinhada com os nossos valores, o jeito que a gente vê o mundo, o que a gente quer sentir. Então, é um processo que vem de dentro. Então, a gente vai mudando ao longo da vida, né? Vai evoluindo isso e vai se entendendo melhor e vai mudando essa relação com a roupa também. Faz todo sentido. como Eu você... nunca usava vestido. Não usava. De jeito nenhum. Isso não cabia comigo. Agora eu já tenho gostado mais de usar vestido. Então, tô mudando. Legal. Tô virando menininha, eu acho. Então, e vocês falaram que estão nesse momento de transição, mas como vocês estão se sentindo com o estilo de vocês hoje? É algo que vocês gostam, que sentem que quer melhorar um pouco, querem melhorar muito, se sente perdida? Como que vocês estão se sentindo? Ah, quem tá em casa também, responde aí, gente, quero ver depois. Então, vou falar que
assim como a descoberta do meu temperamento, temperamento não é uma coisa que a gente escolhe, é uma coisa que já é dada pra gente. E eu sempre rejeitei um pouco meu próprio temperamento. Eu não queria ser do jeito que eu sou. É assim como eu rejeitava meu estilo pessoal. Eu gostava, mas não queria. Então eu sei qual é o meu estilo pessoal, mas eu queria um outro estilo que não ficava bom e que eu provava e achava lindo em todo mundo, mas eu vestia e não cabia em mim. Sabe quando você se veste e fala assim, por exemplo, as roupas que a Ju usa. Eu acho o estilo da Ju a coisa mais Lindo, linda, né? mas eu não vou ficar bem daquele jeito. Eu olho e falo também assim, não é lindo, consigo. mas não vai ser pra mim. Eu não vou me encaixar, eu não vou conseguir olhar ali a minha personalidade. Então eu estudei um pouquinho da simbólica e percebi essa questão da natureza, o quanto a natureza influencia, as cores da natureza, as estações, a forma como a gente é. E eu descobri que eu não posso fugir do que eu sou. E isso me ajudou muito nessa caminhada. Então eu sinto que agora eu encontrei um estilo que é o meu estilo. Que assim, eu estou migrando. Obviamente, você não pega o seu guarda-roupa inteiro e fala, isso aqui não é, isso aqui não é. Né? Então, assim, agora eu não me importo mais. Fulano vai achar bom, fulano vai achar ruim. Ah, minha mãe, minha tia, minha ex... Agora eu simplesmente olho e falo assim, estou me sentindo eu mesma. Isso é tão bom, mas é tão libertador. É tão libertador que vocês não fazem É ideia. muito gostoso, né? Mas Parece precisa um de abraço, estudo, né? assim, quando a gente se olha e vê que a gente tá sentindo a gente mesmo. É muito gostoso mesmo. Mas não é uma coisa que vai cair no seu colo naturalmente. É uma coisa que você tem que ter ali um olhar crítico, você tem que estudar, você tem que olhar, você tem que correr atrás. Nada de nenhuma área da vida vai cair a informação no seu colo e, de repente, vai te transformar do dia para a noite. É um processo. É um processo bacana. Sim. Sim, e esse negócio que você falou, Faíla, de achar bonito no outro e tentar trazer para o seu, na verdade existem dois caminhos que eu acho muito que tá alinhado ao autoconhecimento também, que é você entender que algumas coisas você vai achar bonito no outro, mas não faz sentido para você, porque geralmente a gente tem essa ideia de que tudo que eu acho bonito eu tenho que trazer para mim. E não necessariamente, né? A gente pode achar o outro bonito sem trazer pra gente, mas tem um outro caminho que é entender o que eu acho bonito. Tem um exercício que eu gosto muito, que é analisar imagens. Então, acho que todo mundo aqui tem pasta no Pinterest, né? E pastas gigantes de looks no Pinterest. E um exercício que eu gosto muito é pegar essas imagens e tentar entender padrões nela. Então, que tipo de tecido tem mais? Que cores se repetem muito? Que detalhes que eu vejo aqui e ali e eles se repetem bastante? Então, nesse olhar do belo, né, do que a gente considera bonito, a gente pode usar como um objeto de estudo para a gente trazer para o nosso próprio estilo. E que é muito legal. Tenho certeza que quem se propõe a fazer isso, pegar imagens e analisar o que tem ali de padrão para trazer para o seu, certeza que vai trazer muitos insights. Porque uma imagem que você acha bonita, não necessariamente você vai copiar toda ela, mas alguns elementos ali vão falar muito sobre o que você gosta e que vão, né, trazer esse conforto emocional que faz parte, assim, porque cada um vai juntar diferentes coisas de um jeito único. Isso é o estilo pessoal. Então, acho que é um caminho muito legal, um exercício que eu gosto muito. Nossa, que dica, hein? Muito legal. A galera aqui dica. no chat está falando que quer dicas, que tem dificuldade no estilo, outros gostam de roupa mais confortável, outros gostam de jeans, outros gostam daquilo. Tem um monte de gente aqui se identificando, migrando também de estilo. E tem uma coisa, Ju, que eu não sei como classificar isso, mas vamos lá. Que existe uma certa preguiça, às vezes, ao se vestir, não existe, não? Às vezes a gente tem preguiça. Eu acho que a preguiça é falta de conhecimento. Eu acho que quando você se entende, desde o momento que você vai comprar alguma coisa, aquilo já está super alinhado com você, com que você, né, quem você é, com o que você quer sentir. Então, essa preguiça, ela acaba, não que ela vai sumir totalmente, porque obviamente, né, é um sentimento normal, mas vai ficar muito mais fácil na hora de você escolher uma roupa, porque tudo que está ali dentro são coisas que você ama, que você é apaixonada. Então, é muito mais gostoso na hora de você montar um look quando você tem já as peças certas. E isso vem lá atrás, se conhecendo, até na hora de comprar, na hora de montar o look, e por aí vai. Isso também é uma dica de economia, né?
Porque quando a gente se conhece e Sim. compra os looks certos, a gente não precisa ter um Você caminhão com de certeza roupa. vai usar. Né? Vai usar, Você vai não vai ter ficar poucas guardado. peças e vai poder combinar diversas peças, né? E não vai precisar comprar só porque o outro achou, só porque estava na vitrine, só porque talvez eu acho que um dia eu vou Sim. gostar. E aí vai entulhando aquele monte de coisa e não usa nada do que você tem. Exatamente. Então, desde o processo da compra, se é uma coisa. E assim, né? Achar peças que fazem sentido para você vai abrir um mundo de possibilidades para você combinar ela também. Você quer tanto usar aquela blusa que você comprou, que você está apaixonada, que você vai fazer de tudo para usar ela. Então, é sim uma dica de economia, com certeza. Isso é muito legal, porque o que a gente, olha, o que eu já comprei de roupa que não usei, eu não gostei, aí comprei, achei lindo, tava lindo lá E e levei quanta para coisa você casa. comprou porque estava baratinho? Então, né? Tem esse detalhe também, só porque tava barato, nem usei, nem Roupa que gostei. estava barata, aí você compra um monte de roupa que estava barato, ao invés de comprar uma peça que está mais caro, que você vai usar muito, você compra um monte de roupa baratinha e não usa nunca. Fica Não lá usa nunca. empilhado, um monte de roupa baratinha. A gente já caiu muito nessas ciladas e isso, o autoconhecimento, até nesse aspecto, ajuda muito a gente a se conhecer, a se entender. Tem mais dicas pra gente, Ju? Tenho. Então, assim, eu pensei aqui num caminho que eu acho que faz sentido para quem está afim de descobrir melhor, para entender melhor o próprio estilo, que é o seguinte. O primeiro passo para quem quer desenvolver melhor o próprio estilo é se conhecer. Mês passado inteirinho aqui no Só para Mulheres, a Faíla e a Raquel falaram sobre autoconhecimento, e o autoconhecimento vem para a moda também, vem para a roupa também. Porque não é só a roupa em si. A roupa, ela vai falar aquilo que está dentro da gente. E se a gente não conhece o que está no nosso coração, o que a gente quer, não tem como trazer isso para o mundo visual. Tipo, não dá. Então, acho que autoconhecimento é o primeiro passo, ter clareza do que você gosta e você não gosta, analisar, pensar a razão que existe por trás das coisas que você gosta e que fazem seu coração sorrir. Então, acho que o primeiro passo é esse. Depois disso, a dica seria perder o medo de testar. Porque autoconhecimento não é só teórico, autoconhecimento é uma coisa prática, é ação. Então, tem que experimentar, tem que testar, tem que se divertir procurando novas formas de usar as coisas, ou experimentar coisas diferentes. Então, assim, treinar e experimentar é algo muito importante nesse processo, porque você só vai saber se você gosta de um amarelo aberto ou fechado se você experimentar. Ou se você gosta de amarelo, enfim, tudo você precisa experimentar. Mesmo que for uma coisa que você falou que nunca gostei, não faz sentido pra mim. Inclusive, eu assisti o último programa que a Raquel falou que não gosta de bota. Mas eu desafio a dona Raquel a experimentar outros tipos de bota. Tem muitos, tem milhares de modelos de bota. Então, dá para continuar experimentando, continuar tentando ver. Às vezes também não é a peça em si, às vezes é uma combinação que você fez de um jeito e não gostou. Se você fizer uma outra combinação, vai ficar melhor. Enfim, então acho que em primeiro lugar, ter clareza do que você gosta, do que é importante para você, quais são os seus valores. Em segundo lugar, perder o medo de experimentar as coisas, testar, testar, testar. Estilo é treino, é todo dia, é ali, é uma coisinha nova que você faz, é um diferente. Não precisa ser uma coisa gigante, não vai ser da noite pro dia, vai ser ali, ó, todo dia. Sem falar que a gente muda ao longo da vida, então a gente precisa continuar experimentando coisas, porque a gente vai sempre trazer coisas novas pra gente. E minha última dica é ler os artigos do The Girl Writes. Porque aí lá a gente traz muita dica de como trazer esse conhecimento que você tem sobre você para a roupa. Então, por exemplo, vocês falaram bastante aí do conforto, que é universal, todo mundo quer sentir conforto. Mas conforto significa coisas diferentes para as pessoas. Então, o que esse conforto que você quer sentir significa? Como trazer isso para a roupa? Como traduzir isso para o mundo visual? E aí lá no The Girl Writes a gente tem um monte de artigos já, um monte de conteúdo no Instagram também, para isso, para vocês entenderem como trazer isso para as roupas.
Nossa, Muito legal. E temos fotos, né? Tanto no Instagram quanto lá. Tem foto, tem inspiração, tem forma como as meninas se inspiraram em outras coisas para trazer. E tem bastante conteúdo. Quem tá aqui no chat falando que tá perdido, lá você encontra assim o começo do caminho. Porque o resto a gente vai fazendo junto, né? Vai descobrindo, redescobrindo e vai olhando ali. Inclusive a moça que trabalha comigo lá em casa, ela, dentro da minha descoberta, ela tá passando pela descoberta dela também. Ela falou, esses dias eu comprei uma blusa e era mostarda, era um mostarda. Ela falou, jamais imaginei que eu ia usar uma cor assim, mas eu vi aquela tua e falei, poxa, será que não vai ficar bem em mim? E eu comecei a usar e combinar cores e combinei com um verde. E eu falei, jamais ia fazer tipo, eu tô tão feliz, parece que eu saio de casa assim, radiante. Eu falei, é isso, não é sobre as cores, não é sobre o estilo, é sobre nós. Né? É quem nós vamos nos tornando, quem queremos ser e o que queremos mostrar. Né? Então, é muito legal, tem bastante conteúdo lá, vale a pena fazer uma maratoninha lá, olhando tudo, seguindo as dicas, estudando, aprendendo, porque no fim das contas, nós fomos chamadas para sermos luzes nesse mundo, através do nosso estilo, da forma como a gente ilumina, como a gente se veste, inclusive a forma como a gente se veste sem precisar falar nada. O que vai mostrar a nossa alegria de viver, a nossa alegria de estar vestida daquela forma. Isso tudo vale muito a pena e precisa de empenho. Então, corram lá e já façam uma maratona. Depois que o programa acabar, tá, gente? Agora não. Depois que acabar, façam uma maratona e aprendam muita coisa legal. E Ju, desafio aceito, tá? Olha só como que o programa tá me transformando, gente. A Ju me lançou um desafio, vocês viram, né? Você viu? Ju me lançou um desafio, teste. Vamos lá. Se vai ser nesse inverno, acredito não, mas talvez no próximo. Quem sabe no próximo inverno? A gente vai ver fotos não vê uma foto minha de bota. Não, mas a gente pode ver fotos da Raquel numa loja de sapato provando. Já é um caminho. Não custa nada, né? Então vamos lá, vamos tentar começar por aí. Olha, não é meio caminho andado, não. Já é um avanço. Gigante, gente. Porque para eu experimentar a bota, não é uma coisa, acho lindo, mas em mim, não sei. Vamos testar. Vamos nos desafiar. Mas pensa o quanto a gente se limita de falar, não vou experimentar nunca mais. Tem tanta coisa no mundo, as pessoas fazem de formas tão diferentes. Acho que um jeitinho, uma botinha você vai achar. Do seu jeito. Você vai amar. Vamos lá. Aceitamos o desafio. Depois ela vai mandando os directs pra Ju, pra ver, Ju, e essa aqui? Eu já tô usando vestido, gente, né? Olha só. É um começo, vamos lá. Pra quem só amava usar social e só usava social, já tô usando vestido, tá bom demais. Mas vamos prosseguindo, vamos caminhando. Mas é isso, gente. Então, lá no The Girl Writes esse ano, a gente focou em fazer o passo a passo de estilo. Então, teve um mês que a gente falou só sobre peças essenciais, peças básicas, que também é individual, cada pessoa vai ter a sua. A gente falou sobre cores no mês passado, a gente vai falar de modelagens no próximo mês. Então, fica aqui o meu convite para vocês irem lá ver, porque tá muito legal. Fora os outros artigos que tem de outras coisas. Muito obrigada, Ju. Foi incrível sua participação, sua contribuição no programa de hoje. Aprendemos bastante. Obrigada mesmo. Com certeza teremos mais pra frente, né? Um programa dedicado só a isso. Aí você vem falar de tudo isso aí. Você vem falar pra gente. Um programa dedicado, especial, com exemplos. Quem sabe, né? Daqui uns dias passar um pouco essa confusão. Meninas desfilando aqui pra gente ver diferentes estilos, diferentes combinações. Que chique. Vamos sonhar, né? Porque sonhar ainda tá... Sim. Ainda não estão cobrando pra sonhar, mas vamos realizar isso um dia, se Deus quiser. Obrigada, legal, Ju. Gente. Beijo muito pra sucesso você. Aí, bom programa, viu? Obrigada. Bom trabalho pra você. Obrigada, gente. Muito legal, né? Muito, muito legal. E vendo as meninas aqui compartilhando também, é muito legal. Muito. É um tema que mexe com a gente. Querendo ou não, mexe com a gente. Né? Roupa, né? Mas, gente, a gente vive os meninos estilo, podem dizer o que eles quiserem, mas, né, querendo ou não, assim, eles botam o mesmo terno 30, 20 anos, ninguém vai perceber. Desculpa dizer isso, mas, né, se você usar o mesmo terno 50 vezes, conheço gente que compra um terno para cada evento especial, ninguém repara, só você repara, amigo. Mas nós, né, temos esse diferencial feminino, que é, às vezes, um complicador, e muitas vezes é um facilitador, porque Deus criou a gente para ser criativa,
para ter, né, ousar com cores, com formas, para que a gente possa mostrar também as coisas da natureza. Deus faz... Eu tenho uma pessoa que diz assim, da combinação, né? Ela fala, se tá na natureza é porque combina. As pessoas perguntam, mas essa cor combina com tal cor? Falou, tá na natureza? Se tá na natureza, combina. Então é muito legal a gente fazer essas descobertas, muito gostoso. E hoje nós vamos começar o nosso tema do mês, que é sobre relacionamento, Exatamente. né? Mas antes da gente começar, a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos lá? Vocês gostam de brincar de casinha? Vocês já brincaram de casinha? Perguntar pra mulher se já brincou de casinha, né? Brincadeira. Elas sabem, né? Mas aquelas casinhas, vocês montavam aquelas casinhas com cabaninha, com lençol da mãe, com cobertor, assim, montar aquelas cabaninhas em casa e aí montar com embaixo. Vassoura, e colocava aquele monte de coisa legal. A gente fazia um monte de coisa aí, desmoronava tudo, caía tudo. Hoje a gente vai brincar aqui também, vamos brincar. A gente vai montar umas casinhas aqui. Ó, já começou aqui, ó. Já... Tá dando certo aí, não, Faíla? Eu tenho muita habilidade motora. Impressionante, assim. Se vocês têm aí na mão de vocês papel, caneta, cartas, jogos, Uno, aí, qualquer coisa aí, monta a casinha com a gente. Será que... Vocês são bons de montar? Será que a gente vai conseguir colocar todas essas peças aqui? Vamos tirar o jogo. É um jogo da memória? Isso aqui é um jogo da memória, gente. Um jogo da memória das crianças que a gente trouxe para brincar no programa, né? Perdeu. Sabe aquele jogo de... Não durou nem 2 segundos. Raquel, eu acho que a gente não é muito boa nisso, Raquel. Vamos fazer de ladinho assim, ó. Vamos fazer mais rapidinho, fazer um aqui. Ai, meu pai, vamos ver. Vamos ver aqui se a gente... Eu acho que assim a gente consegue levantar esse negócio mais alto. O que vocês acham? Para quem que vocês estão torcendo aí? Para a Faíla que está construindo um de 3 ou para mim que estou fazendo mais difícil construindo aqui um prédio de só 2 pilastras aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar esse negócio aqui. O meu já está acabando as peças. Esse negócio mais alto aqui. Vamos pegar esse que está no chão. Vou pegar aqui. Se eu não cair, tá bom. Vamos ver. Será que vai? Acabou. O meu acabou aqui, Raquel. Aí, ó. Mas aí tem que se exibir também. Vai se exibir, viu? Pronto, o meu vai ficar aqui. Vamos ver quanto tempo ele dura aqui em pé. Você não chacoalha mesmo. A Faíla ganhou. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. A motora tá 10. E vocês aí? Mas o que essa casinha aqui tem a ver com o nosso tema? O que será que tem a ver com o nosso tema? Por que a gente está montando casinhas aqui? Pois é, né? Eu tô achando que você quer descobrir se nós somos boas... De coordenação motora? Entrou alguma coisa no meu olho. Sei lá, alguma coisa assim. Então, na verdade, tem um texto que diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica a sua casa. Edifica a sua casa. Então, nós estamos brincando aqui numa coisa simples, numa brincadeira simples de edificar. Mas a gente viu que talvez, assim, com pecinhas, a gente não é boa de edificar. Eu espero que a gente seja melhor em edificar o nosso lar do que de montar pecinha. Espero, para o bem da nossa família, eu espero que a gente seja melhor em edificar um lar. Mas por que a gente vai falar disso aqui? Por que eu trouxe isso aqui? Porque muitas vezes a gente tenta fazer uma grande edificação, né? Montar uma família, equilibrar família, pessoas, sogra, nora, e sogro, e cunhado, e genro, nananana, toda uma grande edificação, mas a gente às vezes não tem uma base segura para isso, né? Então você vê muitas famílias hoje em dia desmoronando a troco de nada. Na primeira dificuldade, no primeiro perrengue que passam, as famílias já estão cedendo, desmoronando, caindo e levando consigo as próximas gerações. Porque uma família que se desestrutura não é só um pai e uma mãe, um marido e uma mulher. São os filhos, são toda uma geração, toda uma família envolvida, todo um sistema envolvido. Então, hoje a gente trouxe esse brinquedo, esse brincar aqui, porque a gente quer mostrar que não adianta a gente falar só dos outros relacionamentos sem a gente falar do primeiro relacionamento, que é o nosso relacionamento com Deus. É a base de tudo, né? Exatamente. A gente tem conversado bastante do nosso relacionamento conosco mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem feito, e entendam, nada do que a gente faz aqui é aleatório. Nada, não tem um conteúdo, não tem um programa, não tem um nada que seja aleatório. Tudo é feito
a gente está costurando uma grande colcha de retalhos, que é a nossa vida, que é a vida da mulher, é uma grande colcha de retalhos, mas que ela faz todo sentido quando unida. Então, nós viemos aqui trazendo um pouco sobre esse equilíbrio pessoal, um pouco sobre saúde emocional, um pouco sobre esse autoconhecimento, conhecer, despertar, sair desse piloto automático, que é tão forte para a gente, essa jogar da vida, essa vida sendo empurrada todos os dias e a gente fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, sem saber por quê, sem saber para quê, e não tendo bons resultados muitas vezes, sem entender por onde a gente começa. Então a gente puxou daí, agora a gente entra de fato ali nos relacionamentos. Vocês lembram quando a gente trouxe as florzinhas, as plantinhas? A gente falou ali de florescer, de semear. Tudo que a gente está falando aqui vem desse processo de florescer, de crescer, de melhorar. Então, o que a gente trouxe aqui? A gente trouxe a nossa ligação conosco mesmo, a gente falou um pouco de emoções positivas também todos esses dias, autoestima, bom relacionamento, autorresponsabilidade. E agora a gente traz um outro que é o R, né? Que é o acrônimo PERMA, então emoções positivas, engajamento, bons relacionamentos, propósito e missão e realizações. Então, são os 5 passos, as 5 pilastras do florescimento que a gente já trouxe aqui. Então, agora a gente entra nesse mês nos bons relacionamentos. E a forma como eu me relaciono com Deus muda a forma como eu vou me relacionar com todas as pessoas. Então, a gente fala assim, Faila, mas eu cresci, muitas pessoas aqui, eu cresci na igreja, estou abrindo aqui para a gente ver também, eu cresci na igreja, eu já vi tudo, eu sei me relacionar com Deus, eu sei conversar com Deus, eu faço oração todos os dias, eu até faço meu devocional todos os dias. Mas será que você tem, de fato, um bom relacionamento com Deus? Será que o relacionamento não caiu na mesmice? Será que você está falando a mesma coisa sempre e não está ouvindo o que ele está te respondendo? Será que a comunicação de vocês está boa? Será que não tem algumas mentirinhas que o inimigo planta na nossa mente lá na infância ou na adolescência, na idade adulta, que fazem com que o nosso relacionamento com Deus fique frágil, fique fraco, fique um relacionamento superficial? Porque muitas vezes orar de manhã, orar na hora das refeições, pedir a Deus uma boa noite de sono, às vezes torna a gente tão longe. Rotineiro. Tão rotineiro, tão superficial. E às vezes é por causa de algumas dessas mentirinhas. Eu quero mostrar... Quando a gente fala assim, tem um texto que fala que a gente deve voltar ao primeiro amor. Isso significa que em algum momento, quando a gente inicia um relacionamento com Deus, nós temos aquele momento de ânimo, de paixão, aquela coisa assim, diferente, gostosa, e depois vai caindo na rotina, e é assim também que acontece? Como um relacionamento que pode acontecer, por exemplo, um relacionamento conjugal. Acontece. E não é. Mas olha que legal, que impressionante isso. Ele não fala, o texto não diz para voltar às primeiras paixões, ele diz para voltar ao primeiro amor. E essa sensação desse entusiasmo, dessa coisa eufórica, assim, ele é muito mais essa paixão da descoberta, né? Essa coisa assim de estou descobrindo algo novo, eu estou me relacionando, eu estou tanto nos relacionamentos afetivos quanto no nosso relacionamento com Deus. Mas com o passar do tempo, não tem como ser sempre assim. Essa emoção transcendente. Tem muita gente que tem um temperamento mais fácil de chorar, de se emocionar, de fazer uma oração e a lágrima escorrer. Tem gente que já é assim naturalmente. Só que Ellen White fala pra gente que a gente não pode esperar esse tipo de relacionamento. Por quê? Porque esse relacionamento baseado no sentimento, ele é muito enganoso. Porque aí sim, quando eu estou sentindo o desejo de orar, eu oro. E quando eu não estou sentindo o desejo, então eu não oro. Então, que troca é essa? O amor, lembra que o amor, tanto o amor, todo tipo de amor, o amor ágape, amor fraterno, amor, todos os amores ali, eles são escolhas também. Né? Eles têm essa questão do sentimento, mas também tem ali uma coisa de compromisso, de escolha. Eu vi um Reels no Instagram esses dias que diz assim, eu amo meu marido, mas tem dia que eu tenho vontade, e aí parece uma mulher passando com o trator em cima, assim. E é um pouco disso, né? No sentido assim, de que você vê a relação que Jó tinha com Deus. Né? Jó passou por tantas coisas e ele falava com Deus, falava, Senhor, né? O que está acontecendo? Me explica, me fala, eu não estou entendendo. E Jó tinha uma relação tão boa, Deus tinha uma relação tão boa que ele foi responder.
né? Ele podia ter dito, você é um desaforado, eu não vou nem te responder, mas ele foi, né? Ele foi, ele respondeu. Então, nem sempre a gente vai estar só na gratidão, só feliz. Tem dias que a gente vai estar questionando, que a gente vai estar conversando. Então, amar a Deus e ter um relacionamento com Ele não é só essa coisa superficial que você tem com uma colega. Sabe? Uma colega que você fala, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E você, eu tô bem também, que coisa boa, que maravilha, obrigada e tal, não sei o quê. Fim. Agora, uma amiga, como é uma amiga? De verdade. É uma pessoa que ela olha para você e fala assim, você não tá bem hoje. O que você tem? Como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Vamos junto? Quer que eu ore com você? Né? A diferença entre um colega e um amigo é essa profundidade. Então, com Deus tem que ser a profundidade, não só o sentimentalismo, mas esse diálogo profundo, essa conversa mais próxima, né? Só que algumas coisas impedem nossa conversa, e eu trouxe aqui algumas coisas interessantes. Mas tem uma frase que me chama a atenção, falando sobre a mulher de Provérbios, um pouquinho antes aqui, que ela cultivava todos os relacionamentos dela de forma positiva. Cuidava do marido, dos filhos, do próximo e de si mesma. Mas foi seu relacionamento com Deus que pavimentou todos os outros relacionamentos. Sua vida era reflexo da sua fé. Sua conduta, uma extensão das suas convicções espirituais. Porque teme a Deus, fazia tudo com excelência, sabendo que prestaria contas a Deus. Então, tudo que você vê ali na passagem da mulher de Provérbios, ela cuida de tudo com maestria. Por quê? Porque primeiro o reino de Deus. Primeiro o relacionamento com Deus. Quando as pessoas falam assim, eu queria ser a mulher de Provérbios 31. Então, há a possibilidade de ser a mulher de Provérbios 31, porque a mulher de Provérbios 31, gente, fala sério, ela é a desejada, né? Pensa na mulher, né, gente? A mulher perfeita. Ela comanda a sua casa, ela é uma empresária, ela tem os seus filhos, ela compra e vende, enfim. Ela costura, ela né? É a mulher, né? A desejada. Vamos lembrar de alguns detalhes aí também, né? Há possibilidade? Há possibilidade, mas trazendo a mulher de Provérbios para uma realidade. Ela tinha, de fato, todos esses bons relacionamentos. Fazia o que ela fazia entendendo que não era para ela, mas que ela estaria prestando contas a Deus. Então, quando a gente tem essa noção, primeiro o nosso relacionamento com Deus e depois todo o resto, a gente tem essa responsabilidade de tentar fazer o nosso melhor em tudo, tá? Sem perder tempo, sem deixar para depois, sem ficar, né, reclamando, resmungando. Só que outras coisas a gente tem que lembrar também, né? Aquilo ali é um poema. Você já viu qual é a leitura de um poema? Um poema, ninguém vai dizer assim no poema, porque ela tinha chulé, né? Porque ela às vezes esquecia a tampa da pasta de dente. Além de, o poema é uma estrutura que ela é romantizada, né? Bonita, ela traz para trazer alegria, todas essas boas coisas. Então, assim, era uma homenagem. Então, era um poema escrito em homenagem. Tanto é que também nem fala nome da mulher, né? Ele fala ali do quanto ela era especial, do quanto o marido a amava, do quanto ela era respeitada. Mas você vê ali que tem uma linguagem também exacerbada. A gente tem que cuidar para não querer ser tudo o tempo todo de uma vez só. Ali não diz que ela fazia tudo no mesmo dia o tempo todo. Ia relatando talvez anos, talvez durante a vida. Né? Numa época ali não diz que era todo ano toda a mesma coisa. Numa época da vida ela fazia tal coisa, na outra ela fazia tal coisa. Então ela não era uma mulher multitarefas o tempo todo, perdida, maluca. Né? Com os bebês pequenos ela tinha uma conduta, com as crianças maiores. Só que é um poema, então ele não vai descrever um diário do que ela fazia. Ela acordou às 6 da manhã, deu comida para as galinhas, tirou o leite da vaca, vendeu, plantou, nananana. Não tem ali. Lembrando que é uma linguagem mais romantizada mesmo. Então, só cuidado, a gente tem que planejar, mas a gente não pode idealizar. A gente não pode ter um ideal de perfeição e falar, é ali. O nosso único ideal de perfeição do qual a gente tem que constantemente buscar é Cristo, né? Nem a mulher de Provérbios pode ser considerada um ideal a ser seguido, porque às vezes a rotina dela não vai encaixar na nossa, os ideais dela não vão encaixar nos nossos, né? Então, a gente tem que olhar que ela tinha bons relacionamentos, ela se cuidava, e ela tinha um bom relacionamento com Deus, que era o que pavimentava todas as outras boas escolhas dela. Então, por isso que a gente vai falar aqui, está falando aqui do nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, por ela ter um bom relacionamento com as pessoas, por ela ter
conseguido trabalhar o tempo dela, conseguido os objetivos dela. A base de tudo isso era o relacionamento dela. Relacionamento com Deus. E para a gente entender como é que é o nosso relacionamento com Deus, primeiro a gente tem que entender que Deus é esse, que eu acredito. Mas espera aí, Faila, Deus só tem um. Sim, Deus só tem um, mas nós somos seres plurais e muitas vezes a forma como nós enxergamos Deus não é com a divindade que Ele tem, mas com o nosso olhar pecador, humano. E nós moldamos Deus segundo as nossas emoções, segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos sentimentos. E tem uma frase aqui de Hannah Smith que eu gostaria de compartilhar com vocês. A frase diz assim, fala sobre o que pensamos sobre Deus. Essa frase que está aí para vocês. Tudo em sua vida espiritual depende do tipo de Deus que você adora. Porque o caráter do adorador será sempre moldado pelo caráter do que ele adora. Se é um Deus cruel e vingativo, o adorador também o será. Mas se é um Deus amoroso, carinhoso, clemente, altruísta, o adorador será transformado lenta e maravilhosamente à semelhança desse Deus. Então, olha que maravilhoso. Primeiro, a gente tem que definir quem é esse Deus que eu acredito. Será que o Deus que eu acredito é o Deus que está na Bíblia, que se mostra ali em suas passagens? Ou será que é um Deus que eu acredito que está ali com uma varinha na mão para me punir, para me castigar o tempo todo, que é um Deus ruim, cruel? Que tipo de Deus é esse? Porque nós seremos moldados de acordo com aquilo que nós acreditamos. Então, será que eu vou me moldar como uma pessoa que critica todo mundo, que julga, que é impiedoso? Ou será que eu vou me moldar como Deus é de fato? Né? Então, o caráter do adorador se molda ao que ele adora. Olha que coisa maravilhosa. Lindo. Né? Se eu creio num Deus de verdade, real, aquele que está exposto na sua palavra, na íntegra, não em trechos, mas na íntegra, então eu vou ser transformada a esse caráter. Né? Bom, e aí entram as pequenas mentiras, pequenas ou grandes mentiras que às vezes caem na nossa mente de alguma forma, como sementinhas e vão tomando forma sem que a gente perceba. Então, uma das primeiras mentiras é o seguinte: se Deus realmente é bom, por que Ele permite, e aí tal coisa, né? Por que Ele permite o sofrimento, por que Ele permite a dor, por que Ele permite que eu sofra? Então, chega um tempo, quando chega na nossa época de dor ou de turbulência, que a gente começa a questionar a bondade de Deus. Né? Tem um trecho do livro que eu estava lendo que diz o seguinte: quando a turbulência, a decepção ou a dor entram na nossa vida, quando perdemos pessoas que amamos, quando as coisas não saem como esperávamos ou como havíamos planejado, Satanás tenta nos questionar. Será que Deus é bom mesmo? Será que ele é bom o tempo todo? Se ele fosse bom, de fato, ele deixaria isso acontecer com você? Né? Ele deixaria a dor, a morte, a perda entrar no seu lar se ele realmente fosse bom? Então a gente começa a ter aquele questionamentozinho de falar assim, será que Deus é de fato bom? E são questionamentos que sabotam a nossa vida? Sabotam a nossa vida, a nossa relação com Deus, a nossa fé e a nossa forma de encarar as dificuldades, né? Porque a gente se coloca numa postura de vítima. Então, se Deus é ruim, se Deus não é bom o tempo todo, então eu sou vítima dele. E se eu sou vítima, eu não tenho nada para fazer. Se eu não tenho nada para fazer, eu posso ficar ali nessa posição fraca, doente, sem pregar, sem mostrar que até mesmo as coisas ruins, elas são formas de moldar a nossa vida, de melhorar a nossa vida e de mostrar a grandeza e o amor de Deus, mesmo nas coisas ruins, mesmo no sofrimento, mesmo nas dificuldades. Então, quando a gente duvida da bondade de Deus, a gente vai justificando a nossa vontade de tomar nossas próprias decisões, da gente mesmo dizer o que é certo e o que é errado. Então, se eu duvido que Deus seja de fato bom, então eu vou fazer as coisas de acordo com a minha própria cabeça. E aí, a gente sabe que é o começo da ladeira, né? É aquela ladeira, dali para frente, a ladeira abaixo, sem freio e sem nada. Né? Então, a gente tem que começar a pensar, será que em algum momento essa mentirinha entrou na minha mente? Nem todas nós vamos ter essas mentiras aqui. Nem todas vamos ter todas, talvez uma ou outra. Quero que vocês tentem identificar em que situação da sua vida talvez passou pela sua mente. Será que Deus de fato é bom? Será que eu preciso seguir tudo que Ele me fala? Passar por isso também? Exatamente. Por que aconteceu isso? Por que comigo, Senhor? Por que eu? Não, por que não eu? Mas fulano era uma pessoa tão boa, estava tão bem na vida, estava no seu momento tão legal. Por que aconteceu isso?
E aí eu começo a duvidar da bondade de Deus e o inimigo já me diz assim, se Deus não é tão bom assim, então você pode fazer as coisas do jeito que você quiser. Aí a coisa complica. O segundo é, Deus não me ama. Muitas vezes a gente entende racionalmente que Deus me ama, né? Cognitivamente, racionalmente, intelectualmente eu entendo, mas eu às vezes não sinto esse amor. Porque às vezes eu estou muito fechada, né, para esse amor e eu não consigo sentir. Será que Deus de fato me ama? Será que Ele está do meu lado? Será que Ele me ama se eu fizer isso e não me ama se eu fizer aquilo? Será que Ele me ama mais agora ou menos? Será que na época que eu estava mais fazendo meu devocional, orando sempre, Ele me amava mais ou me ama menos? Então, Deus não ama, Deus não nos ama porque nós fazemos isso, aquilo outro, porque merecemos ou porque não merecemos. Deus nos ama porque Ele é amor. Porque Ele é o amor. Não tem condições, não é condicional. A palavra de Deus diz que Ele me ama desde que, antes mesmo de eu ser amiga, né? Enquanto eu era inimiga dEle, Ele ainda me amava. Então, eu posso me voltar contra Ele e Ele continua me amando. Lógico, isso, né, acarreta um monte de outras circunstâncias da vida, mas o amor dEle não muda, não é condicional, não depende de você fazer, não fazer, de você estar numa boa fase, não estar, de você cair numa tentação ou não cair. O amor dele não muda. Mas algumas vezes nós somos levados a pensar, principalmente quando a gente está com problemas muito grandes. A depressão é um desses problemas que leva a pessoa a questionar o amor de Deus por ela. Falar assim, mas para que eu vou orar? Deus deve estar tão ocupado, né? Vai se lembrar de mim e Deus não me ama. E a gente começa a se enfurnar para dentro ali, sem olhar para cima, sem olhar para a fonte desse amor. E a gente começa a achar que Deus não nos ama. Ou tem até uma outra situação de quando uma pessoa está com um problema, né, grande, assim, e ela está mesmo falando com Deus, e as coisas não se resolvem, porque as coisas não se resolvem no nosso tempo, e ela pensar que, não está adiantando nada, acho que Deus não está me ouvindo, enfim, porque eu falo, e eu não tenho uma resposta, eu não sinto nada, nada muda. E aí a gente vai entrar numa outra mentirinha mais pra frente. Essa aí também já misturou com duas mentirinhas juntas aí, vamos lá pra segunda. Mas eu quero ler um texto aqui rapidinho com vocês também, da mesma autora, Hannah Smith, ela fala o seguinte: junte todo o amor mais terno que você conhece, o mais profundo que você já sentiu e o mais forte que já foi derramado algum dia sobre você. Junte a tudo isso o amor de todos os corações humanos amorosos no mundo. Depois multiplique pelo infinito. E você talvez comece a ter um tênue vislumbre do que é o amor de Deus. Olha que coisa bonita, né? Bom, nós temos algumas aqui, vamos passar mais rapidinho aqui, depois a gente vai falando mais deles. O terceira mentirinha, que Deus é igual ao meu pai. Então, quando a gente fala Deus Pai, né, a gente associa muito com a figura paterna. E às vezes tem gente que tem uma figura paterna incrível, maravilhosa, que pode representar de fato nosso Pai eterno. E ainda assim, por melhor que ele seja, nunca vai chegar perto do que é de fato o nosso Criador. Mas muitas vezes tem gente que tem pais terríveis aqui nessa terra. E começam a relacionar a figura de Deus com a figura do próprio Pai. E aí acaba fazendo uma confusão muito grande. Então algumas pessoas acham difícil confiar em Deus porque começam a olhar para Deus como olham para o seu próprio pai. Uma pessoa que talvez falhou com elas, uma pessoa que talvez foi agressiva, que talvez cobrou demais, que talvez só critica, uma pessoa que não estava presente. Enfim, tantos pais complicados que a gente vê por aí. Então, muitas vezes essa mentira que Deus é como o meu pai. Então, não importa o que eu faça, eu não vou ter nada de volta, ele sempre vai me virar as costas, no momento mais difícil ele vai sumir. Então, quantas coisas as pessoas acabam associando, mesmo sem querer. Porque a gente sempre fala, Pai nosso que estás nos céus, e chama Deus de Pai porque Ele é nosso Pai. Mas não esse Pai terreno e falho, que a gente tem que ser grata mesmo que tenha sido um Pai terrível, porque Ele nos deu a nossa vida aqui. Então, a gente tem que alimentar gratidão e tudo mais, e perdão sempre. Mas não relacionar, ver se a gente não está de fato relacionando os defeitos do nosso Pai com o nosso Pai celeste. E aí a gente eu acabo pensando aqui em que modelo de Deus, o que eu estou falando de Deus para os meus filhos?
Porque nós somos essa representação, né? Se Eles a gente não olha para o nosso pai, a gente entendem também tem que Deus. olhar para o futuro, né? Que é o Eles nosso ainda não entendem o que é Deus, eles ainda não têm, né, essa noção, mas eles veem Deus em nós. Então, assim, se Deus é amor, será que Eu estou eu representando. estou representando esse amor? Eu achei uma frase muito bonita uma vez que diz que nós temos a responsabilidade de traduzir Deus para os nossos filhos. Uhum. Então, é como se fosse um idioma muito distante deles. E a nossa responsabilidade é traduzir, é fazer esse meio de campo, até que eles possam ter esse relacionamento saudável. Então, será que, de fato, né, o Deus que eu estou passando para eles... e eu vi hoje também uma frase que diz que os nossos filhos são como cães farejadores. Não importa o que você faça, o que você fale, eles vão farejar em você o que você faz. Então, se você tem um bom relacionamento com Deus, eles vão sentir isso. Não importa o quanto você diga, você tem que ser amigo de Deus, você tem que ser amiga de Deus. Você é amigo de Deus para mostrar isso para eles? Então, pense assim, nos cãezinhos farejadores. Não importa tanto o que você fale, mas muito mais o que você faz. Eles vão sentir isso acima e com muito mais força do que as nossas próprias palavras. O que começa a dar uma certa responsabilidade, né? Pesa, gente, pesa. O quarto, Deus não é realmente o bastante. Então, muitas vezes a gente sabe que Deus é tudo. A gente canta, né? Cristo é tudo para mim. Mas a gente, às vezes, não acredita de fato nisso. Né? A gente tem Deus mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Deus é como se fosse um acessório. Deus não é um acessório. A gente tem que acreditar que Deus, de fato, é tudo para nós. Tudo. Tudo o tempo todo, em qualquer circunstância. Né? Não que ele não tenha mandado outras coisas para complementar, mas as outras coisas são complementares a ele, e não ele complementar as outras coisas. Né? Então, quantas vezes na nossa vida a gente tem desacreditado que, de fato, Deus é tudo o tempo todo, em todas as áreas, e é aquilo a quem eu devo me apegar, e que o resto não vai funcionar, não vai ajudar, se não for Deus em primeiro lugar. Muitas vezes essa mentirinha é uma coisa que fica muito grande na nossa vida. Porque existem tantas pessoas aí falando de Deus, né? Que a gente não se assusta, a gente só se assusta quando alguém fala que não acredita em Deus. Mas quando a pessoa fala o nome de Deus e diz que acredita em Deus, a gente já não fica tão assustado, né? Mas a pessoa diz que acredita, mas de fato ela prega outras coisas com o seu comportamento. E a gente acaba sendo contaminado com esse tipo de crença e acaba deixando de acreditar que Deus é tudo, que Deus é o centro, que Ele é a base, que sem Ele não tem casinha que segure, não tem nada que segure, né? Não tem nada. Eu já destruí minha casinha aqui, porque sem Ele como base, nada fica de pé. Então, às vezes, tem uma dessas mentiras que a gente coloca como, mas Deus não é tudo para mim. Ele é uma parte importante da minha vida, mas não é tudo. Ele não pode ser uma parte importante, ele tem que ser tudo. E as outras coisas nos serão acrescentadas. A confiança base, nossa confiança deve ser 100% em Deus. As outras coisas são complementares. É quando a gente fala, não, a gente não fala, na verdade a gente não fala, mas a gente reage. Né? Isso. A gente não fala, mas a gente reage. A gente confia na nossa competência ou no nosso conhecimento, ou não, eu jamais vou deixar minha família passar fome, ou eu vou... Não, em primeiro lugar está aqui o meu dinheiro. A gente não fala isso, mas a gente reage a essas coisas assim cotidianamente. E aí quando tudo dá errado, aí a gente se volta a lembrar de Deus. Exato. Ou a gente coloca a culpa. Ou a culpa. Ou a culpa. Que é pior ainda, né? Bom, vamos lá. No quinto, os caminhos de Deus são muito restritivos. Então, não tem nada, absolutamente nada na lei de Deus que seja uma lei arbitrária, uma lei que seja só porque Deus não quer que a gente faça. Porque, não tô afim, não quero que você faça isso. Por quê? Porque eu achei que era legal. Não tem nada na lei de Deus. Todas as coisas da lei de Deus são para o nosso bem e para a nossa proteção. Então, muitas vezes a gente é levado a pensar que são leis muito restritivas, mas por que isso, por que aquilo outro, tudo. Por mais que a gente não entenda, não consiga explicar, não saiba explicar no momento, todas as leis, todos os caminhos de Deus são para o nosso bem e a nossa proteção. Ele te dá, ele é tão maravilhoso que ele te dá o direito de fazer o que você quiser. Mas você tem que entender que qualquer coisa que você faça fora disso, você vai pagar um preço natural.
Não é um castigo que ele está te mandando porque você deslizou do que ele disse que não podia, mas é a consequência natural daquilo que ele nos colocou como proteção, né? Eu sempre lembro da experiência da jaula do leão, né? A placa tá lá, não coloque a mão na jaula do leão. Você fala, ai, que lei mais boba, né? Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser, eu coloco a mão. Ok, você pode colocar a sua mão lá. Você coloca a sua mão. Se você perder sua mão, você vai dizer assim, porque eu fui castigado porque eu não obedeci a placa. Então, é um castigo porque eu não obedeci a placa. Não, a placa tá ali para sua proteção, para o seu cuidado. Né? Porque sabe que o que tem ali de fora é perigoso e pode te fazer mal. Como pode não acontecer nada? Né? Pode ser que o leão esteja com preguiça, que ele esteja com sono, que ele não esteja nem aí para você e não vai acontecer nada. Então, mas todo mundo põe a mão aqui e não acontece nada. Mas quem garante que na sua vez o leão não vai estar com fome, não vai arrancar um pedaço da sua mão? O fato é que você sabe que é um terreno proibido. E perigoso, né? Perigoso. Antes de você continuar, eu quero dizer para vocês que vocês podem fazer perguntas sobre o tema de hoje. E tem um formuláriozinho aí que a Vivi está colocando no chat. E também está na descrição desse vídeo. E aí você pode fazer a pergunta, porque eu gosto de perguntar aqui, porque a Faíla sempre responde, então não sou eu. Então eu pergunto, tá? Vocês perguntam e a Faíla responde. Combinado? Vamos lá. Vamos lá. O sexto e último aqui. Deus deveria resolver os meus problemas. Por quê, né? Que Deus não resolve todos os nossos problemas. Por quê? Mas é tão fácil. Ele não é poderoso? Ele não faz milagres? É isso? Não é dono do ouro e da prata? Então... E nananã, por que ele não resolve todos os meus problemas? Né? E a gente reduz Deus a um gênio da lâmpada. Não é? Eu vou esfregar aqui, parece uma lâmpada, né? Vou esfregar a minha lâmpada mágica aqui. E aí eu vou dizer assim, Deus, eu preciso de tantos reais para pagar a fatura do cartão e eu não consegui. Deus, eu tô com uma dor de cabeça, né? Resolve ela para mim agora. Não que a gente não possa e não precise pedir. A gente precisa falar com Deus, pedir, mostrar as nossas necessidades, mas entender que Deus não vai resolver os seus problemas assim como um passe de mágica. Né? Então, Senhor, tô com uma dor de cabeça. Às vezes, né, você ficou tempo demais na tela do computador, você não bebeu água, você não dormiu direito. Então, muitas vezes é consequência daquilo que a gente está plantando. E ele vai te dar muitos recursos, ele vai lá te dar a água, o sono, o descanso, para que você faça as coisas de forma a resolver o seu próprio problema. Porque se todas as vezes, a gente sabe isso pelos nossos filhos, né? Se o seu filho vier e falar assim, mãe, amarra meu tênis, você vai amarrar a primeira vez, segunda, terceira, amarra meu tênis, amarra... Então, de repente ele vai estar com 15 anos, chegar para você e falar, mãe, amarra meu tênis. Né? O que você tem que fazer? Ensinar ele a amarrar. Mas dá trabalho, não sei o quê, ele vai ficar resmungando, e nananana. Mas é parte do processo, é parte do aprendizado. Então, muitas coisas que Deus permite que aconteça na nossa vida é porque são parte do nosso aprendizado, é parte do nosso florescimento, é parte do que a gente precisa para crescer, para desenvolver, para nos aprimorarmos. Né? Colocar Deus como sendo um simples resolvedor de problemas vai apequenar demais do que é Deus na nossa vida. Porque nós estamos vendo aqui, agora, um palmo da nossa frente. Deus vê a eternidade. Então, ele sabe que aquilo que você está passando ali agora, se ele tirar esse problema da sua frente, você vai enfrentar um problema muito maior e não vai estar preparado. Esse probleminha aqui que está te incomodando agora é um preparo para que você enfrente aquele outro que virá no futuro. Então, muitas vezes a gente quer, né? A gente fala, mas por que Deus não resolveu o meu problema? Eu orei, eu pedi tanto. E aí vem aquela coisa, né? Que a gente comentou ali. Se Deus é tão bom, por que Ele não resolveu? Por que Ele não faz as coisas que eu peço? Por que eu não escuto o que Ele me fala? Então, todas essas mentiras, aqui diz que Deus, em Hebreus 5:8 diz, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Ou seja, nós vamos aprendendo a obedecer, aprendendo a viver, né? Tem um texto, Faíla, que fala que as provações, as circunstâncias, elas são auxiliadoras, né? O texto fala cobreiras, mas elas auxiliam, ajudam a Deus, né, nesse processo de aperfeiçoamento do nosso caráter. Exatamente, porque assim, você olhar, a gente sempre olha para a natureza, né? O que seria de uma árvore se ela não tivesse passado pelo vento, pelo inverno, pelo verão, pela primavera, por todas as fases? Ela não seria resistente,
ela seria fraca, ela seria minguadinha, ela seria... Mas uma árvore frondosa de muitos anos, aquelas com os troncos gigantescos, você vê que tem pessoas que, quando cortam essas árvores, você vê os anéis dentro, dá até para você ver se um anel foi mais um inverno mais rigoroso, isso aqui foi não sei o quê, isso aqui. Dá para ver até nas características ali daquela árvore. Se ela não passasse por tudo aquilo ali, ela não seria tão forte, tão frondosa, tão grande como ela é. Então, nós também precisamos passar por esses problemas. São as folhas que caem, um galho que quebra, né? Um bicho que dá no tronco. Exatamente. Tantas coisas, né? E aqui diz o seguinte: queremos que Deus resolva todos os nossos problemas. Ao invés disso, Ele nos diz, tem um propósito para o seu problema. Quero usar seus problemas para mudá-la e revelar minha graça e meu poder ao mundo. Essa é a verdade, e a verdade a libertará. Então, só fazendo um resumo aqui, eu coloquei alguns textos. Quero ver se vocês podem printar aqui. Printem, é a hora do print, é a hora de tirar uma foto, quem está vendo na televisão. Então, qual é a primeira mentira? Deus não é realmente bom. Qual é a verdade? Deus é bom, tudo que Ele faz é bom. Então, você vai encontrar respostas em Salmos 31, 19, 34, 8, olha, ó, ali. 105, 106, 1, 119, 68, 136, 1 e Efésios 1, 3 a 14. E a segunda aqui, verdade, Deus nunca comete erros. Isaías 46, 10 e Romanos 8, 28 a 39. A segunda mentira, Deus não me ama. Qual é a verdade? O amor de Deus por mim é infinito e incondicional. E ali tem os textos bíblicos que vocês podem consultar onde estão essas verdades. Não estou falando nada da minha cabeça, está tudo na palavra de Deus. Não preciso de um bom desempenho para ganhar o amor ou a proteção de Deus. Você encontra essa resposta em Efésios 1, 4 a 6. Deus sempre quer o melhor para mim. Está em Salmos 21. A terceira mentira. Deus é igual ao meu Pai. Qual é a verdade? Deus é exatamente como se revelou em sua palavra. Tá os textos ali. Deus é infinitamente mais sábio e amoroso do que qualquer pai terreno jamais poderia ser. Encontra também em Hebreus 12, 9 e 10. Qual é a quarta mentira? Deus não é realmente o bastante. Qual é a verdade? Deus é o bastante. Se eu o tenho, tenho tudo o que preciso. E ali estão os textos. A quinta mentira, os caminhos de Deus são muito restritivos. Qual é a verdade? Os caminhos de Deus são os melhores. As restrições de Deus são sempre para o meu bem. Resistir ou rebelar-se contra os caminhos de Deus traz conflito e angústia. Gente, vocês não conseguirem copiar ou printar, não se preocupem. A gente vai colocar esta página aqui lá nas nossas redes sociais, tá? Então não se desesperem. Vamos colocar lá. A sexta mentira, Deus deveria resolver os meus problemas. Qual é a verdade? Primeira, que a vida é dura. Segunda, que Deus está mais preocupado em glorificar a si mesmo e em me mudar do que em resolver todos os meus problemas. Deus tem um propósito eterno que está cumprindo em meio aos meus problemas. Deus quer usar os meus problemas como parte do seu processo de santificação em minha vida. E não importa que problemas eu esteja enfrentando, a graça de Deus é suficiente para mim. Então, se nós queremos ter um bom relacionamento com o nosso Deus, nós precisamos primeiro limpar essas mentiras, né? Tirar essas coisas que a gente acabou, querendo ou não, a gente acabou acreditando. Você conseguiu identificar na sua jornada alguma dessas mentiras, Raquel? Sim. Eu também. Tem uma pessoa aqui que perguntou assim, por que na maioria das vezes achamos que só temos um relacionamento com Deus nas horas de angústia ou dificuldade? Será que essa ideia foi imposta a nós e acabamos acreditando o tempo todo que é verdade? Tem um pesquisador, um neurocientista, que ele diz o seguinte, eu sempre uso essa frase, eu acho ela muito legal, ele diz que a nossa mente ela é um teflon para as coisas boas e um velcro para as coisas ruins. Então, de fato, não só a nossa ligação com Deus, mas muitas vezes o nosso relacionamento com outras pessoas, ele se aproxima na hora da dificuldade. Então, se você olhar, inclusive filmes, né? Quando estão lá passando pelo perrengue, né?
o casal está separado, mas de repente tem uma desgraça mundial e eles têm que enfrentar tudo aquilo junto, eles se aproximam e até retomam um relacionamento. No fim do filme, eles voltam a ficar juntos. Porque todo aquele período de perrengue aproximou os dois. Então, a dor, o sofrimento, ela de fato nos aproxima do que é importante para a gente. Então, muitas vezes, os momentos bons da nossa vida nos distraem do que de fato importa. E os momentos difíceis, a gente pode duas coisas. Ou a gente pode se rebelar, ou a gente pode acender uma luzinha para falar o que realmente importa. Então, pode acontecer essa crença, mas não foi algo que foi imposto a nós. Isso é natural do ser humano pecador. Nosso eu pecaminoso, ele tem essa tendência natural. De enquanto está tudo bem, eu nem lembro. Você lembra, você está pensando agora no seu dedinho do pé? Não, tá, agora eu pensei. Mas se você tivesse dado uma topada antes e ele tivesse doendo demais... Eu estaria aqui o tempo todo. Ai, meu Deus, estaria tá doendo. Entendeu? Então, assim, o que está bom, a gente acaba deixando passar. E o que quando está ruim, a gente acaba lembrando. Entendeu? Então, é do nosso eu pecaminoso. E a gente tem que estar o tempo todo exercitando fazer o oposto. Exercitando a gratidão, o falar, o agradecer mais do que o pedir. Esses pequenos exercícios que a gente sempre fala aqui são os que vão fazer de fato a diferença nesse momento. Para que quando eu tenha uma dificuldade, Deus sempre vai estar de braços abertos esperando. Só que eu vou saber distinguir melhor a voz dele. Então, quando eu converso bem com ele nos tempos em que o mar está calmo, eu vou ouvir melhor a voz dele no tempo em que a tempestade vier. Porque eu vou saber reconhecer. Porque quando o mar está muito barulhento, muito revoltoso na tempestade, às vezes eu não consigo reconhecer o que eu não estou acostumada. Agora, se eu estou tão acostumada à voz de Deus o tempo todo, na hora que o mar estiver barulhento, a turbulência, os raios, a chuva, o temporal, a tempestade, eu vou saber reconhecer a voz dele. E isso é o que vai fazer diferença. Então, são os pequenos exercícios diários, esses pequenos momentos de relacionamento com Deus que vão transformar a forma como eu enxergo a minha vida espiritual e a minha jornada. Então, nós podemos dizer que o relacionamento com Deus, ele se solidifica com a vida devocional. Exatamente. Dedicar um tempo a esse... Como que... Você namorou à distância, Raquel? Não lembro. Não chegou a namorar à distância? Ah, sim. E como é que Muitas era? Cartas. Né? A gente não era da época do WhatsApp, né? Não, eu tenho muitas cartas. Como é que a gente se relacionava com o outro? A gente queria saber, você não queria saber tudo, né? Do namorado? Queria saber como é que foi o dia, como é que foi o mês, o que estava fazendo, o que queria, o que não queria, né? O que ele gostava de comer para você poder preparar. Ele queria saber sei lá, que número você calçava para te dar um presente. E é um relacionamento, essa troca. Mas não tem como fazer essa troca uma vez por ano. Já imaginou um relacionamento que vocês só se falassem uma vez por ano? Tenso, né? Você não ia saber as coisas boas e ruins do dia a dia. Não cria vínculo. Exato. Apesar de Deus saber tudo o que acontece, a oração não é para que Ele saiba o que acontece na minha vida. Mas a oração para que eu transforme a minha forma de enxergar, porque é muito terapêutico. O falar com Deus é terapêutico no sentido até de organizar os meus pensamentos. Porque você não consegue... Quando a gente está pensando em algum problema, você já parou para pensar que está tudo espalhado na cabeça? Tudo jogado, as ideias lá? Quando eu preciso organizar isso para falar para Deus, Senhor, meu problema foi assim, assim, aconteceu isso, isso e aquilo. Mas Ele já sabe, Faila. Por que eu preciso? Porque na hora que você organiza, você já consegue ter uma visão diferente daquele problema. E Ele vai te ajudando a organizar na ordem correta. Ele vai te inspirando, te mostrando. E o fato de você falar com Deus não muda a opinião de Deus sobre você, mas muda o seu coração perante Ele. Então, esse tempo que a gente tira, essa intimidade, não precisa ser um dia inteiro, não precisa ser o tempo todo, mas a gente precisa de momentos pontuais a sós com Deus. A sós com Deus. Não com todas as outras distrações do mundo. A sós com Deus. Ah, Fela, mas eu não tenho esse tempo. Você não precisa ter 2 horas de devocional. Você pode ter 10 minutos em silêncio ali para conversar com Deus. Todo mundo tem 10 minutos. É impossível que ninguém tenha 10 minutos, nem que seja no meio da madrugada. Quantas vezes, eu não sei você, mas nós mães, muitas vezes a gente tem que usar o recurso da madrugada, que é a hora que está tudo em silêncio. Quando a gente tem bebê pequeno, quantas vezes amamentando no meio da madrugada são as noites mais solitárias do planeta? Você não sente isso? Verdade, sim. É você e o silêncio da madrugada e um bebê mamando. E aí, nesse momento, muitas vezes, é aquele momento de ter essa companhia, de conversar com Deus, de não se sentir sozinha. Então, a gente tem que aprender a aproveitar dessa intimidade, dessa
presença, dessa conversa. Tem uma pergunta. Vamos lá. Devocional e devoção são diferentes? Se complementam? Como elas podem ser entendidas? Devocional e devoção. Eu acho que assim, o devocional é o ato da devoção, né? É o meu momento devocional. É ali onde eu faço o estudo, onde eu aprendo, onde eu leio, onde eu pratico, né? A devoção é o verbo, né? Eu tenho devoção a Deus. Mas como é que você faz essa devoção a Deus? No meu devocional. Então a gente complica muito essa questão a gente dá nomes chiques, né? Mas devocional é você o seu tempo aprender, né? Você ler, sua você devoção aprender a sua a devoção. Deus. Aquele tempo que você dedica para estar construindo a cada dia mais o seu relacionamento com Deus. Exato. Construindo a base da casinha. Da casinha, uma base firme, sólida. Só que eu não posso fazer isso, mas eu preciso ler, eu preciso estudar a Bíblia. Não precisa, mas como é que você vai saber o que ele quer falar para você se você não lê o que ele te escreveu, né? Você já imaginou, na época que você namorava, chegou uma carta do seu namorado e você não vai abrir? Imagina. No caminho do correio, a gente já estava abrindo e lendo, e tropeçando pelo caminho, já abrindo, já querendo saber. Imagina, já estava esperando sentado o carteiro passar na rua. Então, aqui são a carta do que Deus quer para a gente, do que Ele tem, das promessas, do conforto, da ajuda. Então, muitas vezes a gente rejeita ler esta carta, né? Porque ela é um pouquinho extensa, eu diria. Mas é porque ela serve para tudo, para todos, em todas as circunstâncias, em todas as épocas. Ela é completa. Mas a gente precisa ler, você não precisa bater meta de leitura. Tem muita gente que faz devocional batendo meta. Eu preciso ler 3 capítulos. Mas às vezes aqueles 3 capítulos que você leu te ajudou no seu dia? Você entendeu alguma coisa? Às vezes você lê um versículo, mas lê com presença, com intenção. Lembra de novo, o autocuidado precisa de presença e de intenção e de constância. São 3 coisas, presença, intenção e constância. Se você lê um trecho ali, né, um versículo, olha o que eu abri aqui. Olha que maravilhoso. Eu abri minha Bíblia e já veio aqui João 3, e eu bati o olho no 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você já imaginou, de manhã você acorda meio angustiada, não está legal, você bate o olho num texto desse, qual a sensação que você vai ter para o seu dia? Então, Fê, eu preciso de um devocional todo chique, com isso, com aquilo outro. A gente gosta, né? Mas não é necessário. Você precisa entender o que ele tem para te dizer e o que você precisa conversar com ele. E o que ele tem para te dizer, em geral, está aqui. Está aqui na palavra dele, na carta que ele nos mandou. Muito legal, gente. Muitas coisas nós aprendemos hoje, né? Inclusive, você ainda vai trazer a reflexão de hoje. Final. Mas antes da gente passar para a nossa reflexão, eu quero comentar aqui com vocês, porque às vezes a gente se programa. É igual a gente se programa para uma viagem. Aí chove, sei lá, aí perde o voo. Alguma coisa acontece e, enfim, o pneu do carro furou, deu pane no carro, não deu para viajar. E é isso, significa que você não vai mais viajar? Você não pode reprogramar isso? A devocional, a mesma coisa. A sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus, a mesma coisa. Então, você se planejou, vou levantar cedo, aí hoje, o meu horário vai ser, sei lá, 7 horas, 6 horas, não sei o quê. Mas aí, você teve uma noite que seu filho adoeceu, ou não sei o que aconteceu, talvez você não deu certo e naquele momento, você não dormiu à noite, você estava descansando, era o seu momento de descansar. Aí você acordou lá às 8 e aí, agora, não fiz, pronto, agora não vou fazer mais. Agora embola todo dia, faz aquele dia tudo corrido, aquela coisa. Não conseguiu aquela hora, mas qual hora? Reprograma teu dia. Acontece muito comigo lá em casa. Às vezes eu me programo para um horário, o Benício acorda antes da hora, não me deixa tranquila, né? Porque é um bebê pequeno. De repente, 10 horas da manhã ele volta a dormir. Né? Vai tirar a sonequinha. Naquele momento eu paro tudo, paro o almoço, paro tudo que eu estou fazendo e vou lá fazer meu devocional. E explico para a mais velha, olha, agora não interrompe a mamãe, porque eu estou fazendo algo muito importante. Muitas vezes a gente tem que colocar limites. É como a gente falou do autocuidado, que não é lego para você encaixar onde fala. A intimidade com Deus também não é lego. Você não pode esperar que se encaixe em algum momento. Você tem que criar momentos para o relacionamento com Deus. Então, se não é naquele momento perfeitinho que eu sempre quis, do jeitinho que eu queria, então você cria um outro momento. Você programa, você se organiza. Você não deixa as coisas acontecerem, porque tem que encaixar certinho, coloridinho, bonitinho. Isso é lego.
né, que encaixa assim perfeitinho. São pecinhas bonitinhas. Nosso dia a dia não é assim, então a gente tem que programar para isso. Muito bem, teve uma outra pergunta aqui, mas você acabou respondendo, é só para dizer para nossa querida amiga que a sua pergunta chegou aqui, mas a Faíla acabou respondendo dentro do contexto que ela disse que entrou em depressão profunda e ela disse que quando estava na depressão ela não sentia, ela não conseguia entender por que estava passando por aquilo ali. Ela orava para Deus tirar aquilo do coração, para Deus tirar a tristeza, o medo, mas achava que ele não ligava para ela. O que fazer nessa hora? E aí a gente já comentou aqui sobre isso, então se você fez essa pergunta depois que a gente comentou, você pode retornar um pouquinho o vídeo. Isso. Mas vamos então para a reflexão do programa de hoje, porque estamos chegando ao fim, mas vamos finalizar aqui com uma linda reflexão. Vamos lá. A reflexão que eu vou ler, ela encontra-se na Bíblia da Mulher que Ora, né? Reflexão de Stormy Marshall. Você nunca vai compreender sua verdadeira identidade a não ser que estabeleça firmemente em seu coração que é filho ou filha de Deus. A Bíblia sim se refere a Jesus. A todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Uma vez que você resolva essa questão e conheça a Deus como seu Pai Celestial, sua vida mudará. Começará a parecer-se com a família. Terá os olhos, o coração e a mente do seu pai. Você já ouviu falar de Deus como alguém tão rígido e exigente que parece inatingível? Ele se tornou alguém a ser evitado porque a proximidade dele a lembrava que você fracassou? Se é assim, eis uma boa razão para aprender a ver Deus como seu Pai Celestial. Ele só causa medo quando você não o conhece, não o ama e não o reverencia como alguém que a ama. Ele quer ter um relacionamento próximo com você. Quando Jesus nos ensinou a orar, disse para estabelecermos com Deus primeiro um relacionamento como Pai Celestial e depois louvar e exaltar o seu nome. Disse que devemos orar: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ensinou também: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Como filhas de Deus, temos privilégios únicos. Passamos a fazer parte de uma grande família. Viveremos eternamente em um lugar especial. Somos sustentadas. Recebemos muitas bênçãos e dons maravilhosos. Temos segurança e uma posição importante no negócio da família. Recebemos uma herança surpreendente. Deus diz que os pensamentos que tem ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Uma das maneiras de um pai amar um filho é estabelecer regras para sua proteção e seu benefício. As regras de Deus são um sinal do seu amor por nós. Por sermos filhos, algumas coisas são esperadas da nossa parte. Uma das maneiras de amá-lo e reconhecê-lo como pai é viver segundo suas regras. Uma dessas regras é honrá-lo com adoração e louvor. É também assim que passamos a conhecê-lo melhor. Talvez você nunca tenha recebido amor incondicional de um pai terreno, mas jamais precisará viver sem esse amor incondicional do seu Pai Celestial. Ele espera ouvi-la. Que lindo! Fechando esse programa com essa reflexão maravilhosa que fechou. Se você quiser ouvir de novo, é só voltar, não tem problema. Deus abençoe muito você e a sua vida, mas Faíla, estão pedindo muito. Que livro é esse que trouxe essas reflexões lindas que a Faíla trouxe hoje? Então, o texto que eu trouxe da Hannah, que está lá os 2 trechos, eles estão neste livro aqui. Mentiras em que as mulheres acreditam e as verdades que as libertam. Então, nós vamos falar dele algumas vezes aqui ainda. Ele é de Nancy Leigh Demos, né? Então, olhem aí, printem. Também vamos colocar lá no nosso Instagram, para vocês poderem ter acesso a tirar o seu print e procurar. Ele é um livro muito bacana e ele traz essas questões de verdades ou mentiras em todas as áreas. Então, ele é bem legal. E as frases, as citações são de um livro inglês, mas as citações estão aqui dentro nesse capítulo que eu li para vocês hoje. Muito bem, então, perguntas respondidas.
conversamos bastante hoje, até extrapolamos o horário. Passamos muito hoje. Mas o assunto estava tão gostoso, estava tão delicioso. Falar sobre relacionamento e ainda mais relacionamento com Deus é muito legal. Para você que chegou, mas depois que a gente iniciou o programa, não perca os próximos, porque vai ter surpresas, né? Vai ter presença de pessoas aqui esse mês que a gente vai falar todo sobre relacionamento. Tudo sobre relacionamento e a gente vai receber Nossa, vai convidados ser especiais. Bom demais aqui. Então não perca. Semana que vem estaremos mais uma vez aqui juntas com vocês ao vivo para mais um programa só para mulheres. Se você rascunhou, se você gostou muito desse programa ou se você não gostou, não tem problema, tire uma foto sua, tire uma foto, né? Ou escreva pra gente, faça o seu um texto bíblico depoimento. favorito. Coloca seu texto, marque a gente nas redes sociais, @só para mulheres, @programa só para mulheres, Isso. @Faíla Tomé com TH ou @RaquelLageMF. Coloca lá, marca a gente que a gente vai repostar lá Com todo carinho. Com todo carinho nas nossas redes sociais e também lá no Instagram do Só para Mulheres, tá bom? Que legal estar aqui com vocês, mas acabamos, né? Infelizmente, a gente está muito feliz e muito agradecida por essa oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Uma excelente noite a todas. Um beijo, fica com Deus e até semana que vem. Até lá.